A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos rebater aqui um comentário do nosso querido irmão, Nino Silva. Esse irmãozinho está precisando muito da misericórdia de Deus, porque é um maçom confesso. Ele vai negar a sua condição de maçom. Mas já coisa de uns 2 anos ele se aproximou de mim com muita reverência, me tratando de eminente irmão Jair. Quando a pessoa se aproxima de mim com esses discursos todos, eu já fico meio desconfiado, sabe? A orelha fica em pé. Mas eu sempre tratei-o com muita urbanidade, até o momento que, há uns 6 meses atrás, mais ou menos, ele queria saber particularidades da minha identidade, nome de meus pais, data de nascimento. Não sei o significado disso, talvez uma ameaça velada, de alguma ação contra a minha pessoa. Porque um dos maiores problemas do pessoal da maçonaria, antigamente eles matavam, hoje já está meio complicado. Eles preferem matar a personalidade, matar a personalidade do indivíduo, que esse é mais econômico, traz menos consequências. Não sei exatamente, mas eu não forneço esses dados para eles, que estão disponíveis aí na internet. Quem quiser descobrir, é só investigar e vai saber onde eu moro, meu telefone, meu CPF, meu RG, não tem nada escondido. Mas eu não vou facilitar a vida de ninguém, Então eu no ato, já arranquei a máscara dele, E sabe o que ele me respondeu? Ele me respondeu que a maçonaria, inclusive, tem mais poder dentro do ministério da igreja do que os demais anciãos que estão na lista de anciãos da congregação. Mas é verdade mesmo, que essa turminha com sinaizinhos, eles decidem em conjunto, em grupo, e derrubam qualquer proposição diferente. E dessa maneira eles tomaram o controle da igreja. E o nosso querido irmão Nino Silva se sente muito satisfeito fazendo parte dessa confraria maldita. Então, Nino Silva, de fato, de verdade, é o seguinte, tá bom? Está muito bem declarado lá no livro do Apocalipse. Aliás, você, no seu comentário, faz a citação do livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Lá também está escrito, meu filho, que os mentirosos não vão entrar. E se você, na sua condição de homem, não pode dizer que você é maçom, você, por juramento, por juramento contra a sua própria pessoa, você jura que não vai revelar os segredos da maçonaria, então você já está excluído de qualquer coisa referente ao reino de Deus, entrar na glória de Deus, ou qualquer coisa referente a isso, tá bom? Por quê? Porque não há esperança para homens que têm como projeto de vida fundamental mentir, Se você vai negar que é a sua condição de maçom, com certeza você vai dizer que não, Mas você confessou isso para mim inbox aí no Facebook, não é verdade? Então você confessou isso. Toma juízo, tá? Porque além da mentira, a palavra de Deus, o Senhor falou, de maneira alguma jureis. Entendeu? O Senhor disse claramente para não jurarmos a respeito de qualquer coisa desta vida. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. E o que está fora disso é de procedência maligna, é do diabo. Então exigir que uma pessoa faça juramento a respeito do que quer que seja, tá? Não é do agrado de Deus, está fora da palavra. Agora, jurar contra a sua própria vida, jurar contra a sua própria vida. Então esse é o cúmulo do absurdo. Juramentos de que as minhas entranhas sejam arrancadas e jogadas no mar do esquecimento, essas loucuras todas. E você, dizendo-se cristão, membro da congregação cristã no Brasil, participante dos nossos cultos, a aceitar coisas semelhantes, o teu fim é o inferno. Teu fim é o inferno. Não há esperança para homens como você. Então eu te dou um conselho. Se arrependa, se converta, tá? Com a cara no chão, sabe? Pedindo perdão a Deus por essa sua loucura. Bom, agora você resolveu bater no Márcio Betzel,
e me dá apoio, e diz que eu critico a CCB, que alterou os pontos de doutrinas, e que no lugar que a Bíblia é a palavra de Deus, passou a dizer que contém a palavra de Deus. É claro, meu filho, é claro, é óbvio. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Essas são as nossas crenças originais. Isso confere com as Escrituras Sagradas. Aqueles que fazem que você seguem por essas interpretações há muito tempo abandonaram a Bíblia como sua única e perfeita guia de fé e conduta, a sua regra de fé. Entendeu? E fizeram isso lá 50, 60 anos atrás. Se ensoberbeceram. Você sabe o que é ficar sorbeiro? Por quê? Porque Deus fala na boca destes homens. Fala, ora, fala porque não há de falar. Se fala até na boca de uma criança, já falou lá no Velho Testamento na boca de uma jumenta. Entendeu? E ainda, desde o princípio desta obra, nós fomos ensinados a buscar nos cultos a palavra para a solução dos nossos problemas, dos problemas da nossa vida. Ora, se o crente elege aquela figura, aquele homem, para Deus falar com a necessidade dele, Deus vai responder. Porque o crente que está sentadinho ali, por causa da sua fé, da sua confiança, ele é a razão e motivo do amor de Deus. E Deus vai responder, vai falar com ele. Mas isso nada tem a ver com o pregador, aquele que está lá na tribuna. Não tem nada a ver. Pode ser um adulto, um homossexual, ladrão, assassino. Deus está passando longe desses homens. Tá? Mas responde para aquele que pediu, porque pediu com fé, com confiança, e Deus jamais vai desonrar a sua palavra. Ele vai responder. Entendeu? Mas há 60 anos atrás, esses homens, porque não são crentes, são desviados das verdades da palavra de Deus, né? A turminha do sinalzinho, que você conhece aqui muito bem, tomou o controle da igreja e começou a perder todas as doutrinas. Não é isso, filho? Então aí, como acrescentar a palavra contendo? Com essa palavrinha inserida ali, nós queremos entender a Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus. Estamos dizendo que tem partes que é inspirada pelo Espírito Santo e tem partes que não é inspirada pelo Espírito Santo, é do homem. Né? Na realidade, eles nem sabem o que é inspiração divina. Tá? Me lembro de uma conversa aí com um ancião aí, alguns anos atrás, e ele me questionou, falou assim, mas irmão Jair, você acha mesmo que Deus ia inspirar o diabo dizer a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, referindo-se à tentação do Senhor Jesus no deserto? Eu disse a ele, falei, meu irmão, você precisa aprender o que é inspiração divina das Escrituras Sagradas. Deus inspirou, presta atenção, Deus inspirou não o que o diabo disse, ou o que os homens disseram, ou o que os homens fizeram, nada, em absoluto. Deus inspirou o registro, a anotação, o escrito, o que você lê, para o nosso conhecimento e informação. Isso é a inspiração divina das Escrituras Sagradas. É isso. Agora, esses homens apóstatas das nossas doutrinas, homens que não conhecem a Deus, eles leem certos fatos, certas coisas na Bíblia e acham que Deus jamais poderia inspirar a pessoa a fazer aquilo que fez ou dizer aquilo que disse. Mas em absoluto. A Escritura Sagrada tem somente os registros inspirados por Deus. E casos assim, por exemplo, com os profetas que falaram em nome de Deus no Velho Testamento, Jeremias, Isaías, né? Ezequiel, Daniel. Estes homens tiveram seu momento onde o Senhor, né, veio sobre eles e manifestou os seus pensamentos, os propósitos, a vontade. Então, esta é a inspiração, foi uma inspiração pessoal, né, do Espírito Santo na vida do profeta. Mas as Escrituras é diferente. O autor do livro não tinha esse tipo de inspiração profética dos profetas do Velho Testamento, quando ele escreveu os registros. Em absoluto. O que ele teve foi a inspiração do Espírito Santo para registrar fatos
Está entendendo? Jeremias então teve o seu momento profético, onde ele falou em nome de Deus, com palavras ditadas pelo Espírito Santo, mas o livro que ele escreveu não com esse tipo de inspiração, ele escreveu com a inspiração do Espírito Santo, os registros, as anotações, o que está escrito para a nossa informação e o nosso conhecimento. E esses homens se ensoberbeceram, hoje estão desviados da palavra de Deus, perverter as nossas doutrinas, fazendo doutrinas que não são verdadeiras, tá? São doutrinas heréticas. Por exemplo, é isso? Por exemplo, segundo ponto de doutrina, sacar o verbo haver, substituindo pelo verbo estar. O segundo ponto de doutrina, no inário número 4, né, diz aqui, ó, diz assim, que Deus é eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, verbo haver. Sacaram o verbo haver e substituíram pelo verbo estar. Ora, o verbo estar indica uma situação mutável. O verbo haver, ele indica uma situação que não se altera. Que não se altera. Quando a doutrina diz que nele há três pessoas distintas, na personalidade de Deus há três pessoas distintas, o verbo haver está dizendo que na eternidade a personalidade de Deus é constituída de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, e assim será eternamente, porque uma das coisas que Deus não pode fazer, o povão fala, né, que não há nada que Deus não possa fazer, Deus pode tudo. Não, tem coisas que Ele não pode fazer, como, por exemplo, mudar a sua personalidade. E Ele também não pode mentir, não é mesmo? Tem umas coisas aí que Ele não pode fazer. Então, Ele não pode mudar a sua personalidade. É isso que o verbo haver está dizendo nesse ponto de doutrina, que nele há três pessoas distintas. Então, o que eles fizeram? Eles sacaram o verbo haver e substituíram pelo verbo estar. O verbo estar indica uma situação que pode mudar. Hoje, Nino Silva, você é maçom, mas amanhã pode ser que você se converta, se arrependa, tá? E aí você abandone a maçonaria. Então hoje você está maçom, mas amanhã você pode estar um crente verdadeiro em Jesus Cristo. Melhor ainda, né? Se for um crente verdadeiro em Jesus Cristo, você não vai estar um crente verdadeiro em Jesus Cristo. Ou melhor, estará, mas será também. Verbo ser, que é uma condição. Verdadeiro crente em Jesus Cristo, salvo por toda a eternidade, é o verbo haver, uma constituição que não muda. Tá bom? Então, é isso. Eles sacaram também a frase três pessoas distintas, né? No inário número 5, que é esse daqui, né? Além de trocar o verbo haver pelo verbo estar, eles sacaram a frase três pessoas distintas, né? Eles não se definiram bem ainda o que eles acreditam. Se acreditam numa dualidade, que é o Pai e o Espírito Santo, ou se é uma unidade. Parece-me que é uma unidade só. É só Deus e não tem mais para ninguém. Então veja, desta arte, o que eles fizeram? Ora, o que eles fizeram é o seguinte: pá, cartão vermelho no Senhor Jesus. Expulsaram ele para fora do templo. Tá? Isso vem desde lá atrás. Não reconhecem a divindade do Senhor Jesus. Não reconhecem a divindade do Senhor Jesus. Por isso fizeram essas duas alterações. Por que mexer então no primeiro ponto de doutrina? Porque a Bíblia dá de capa a capa, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, testemunho da divindade do Senhor Jesus. Primeiro. Segundo, o segundo ponto de doutrina, pervertendo também para negar a divindade do Senhor Jesus. Agora, maçom Nino Silva, aproveitando, eu pergunto, qual é seu grau, hein? Você é novinho lá dentro, tal, você é grão-mestre aí, 5º grau, 6º grau, qual é o seu status dentro lá da fraternidade, né, da confraria? Mas eu pergunto para você, você concorda comigo que se Jesus está Deus, né? Se Jesus está Deus, ele não é Deus, ele está Deus, entende? Porque foi com esse objetivo que eles perverteram o segundo ponto de doutrina no inário número 5. O próprio Deus Criador, eterno, de infinito poder, ele também está. Ele não é
Deus. Ele está Deus. Tá? Amanhã, outro pode tomar o lugar dele. Né? Segundo suas intenções, o desejo do seu coração, é que o Gadu, né, o grande arquiteto do universo, tome o lugar do Deus Criador, de infinito poder. Entendeu? O seu desejo íntimo do seu coração é que o Gadu dê um pontapé no traseiro dele e bota ele sentadinho no chão e sente-se no seu lugar, no seu trono. É isso mesmo? Eu acho que é isso aí que essa turminha lá de cima gostaria que acontecesse. Agora, presta atenção, mas que coisa idiota, rapaz. Grande arquiteto do universo. A arquitetura é uma parte de um projeto, entendeu? E se Deus, o Eterno, fosse o grande arquiteto do universo, ele já estaria desempregado há muito tempo. Presta atenção, presta atenção. A arquitetura é parte de um projeto. Feito o projeto, meu amigo, o que o dono mesmo da obra diz é: ó, arquiteto, pega o teu bonezinho, põe na cabeça, pega a maleta e dá o fora. Entendeu? Porque acaba ali. Não, é do Eterno, o Deus verdadeiro, é dele o sonho, entende? O projeto, a arquitetura, a execução, e ainda sustenta todas as coisas conforme a sua vontade e pelo seu poder. Não só as coisas que você consegue ver, meu filho, do qual você quer, o sol, a lua, as estrelas, até aquilo que você não pode ver, e que os cientistas, com seus observatórios, né, de altíssima tecnologia, conseguem imaginar. Entendeu? As galáxias, os planetas, as estrelas, zilhões de galáxias espalhadas pelo universo imenso. E não só as grandes criações de Deus aí, mas também as pequeninas criações. Eu estava lendo aí um livro, existe uma partícula, né? No átomo nós temos o próton e os elétrons que giram ao redor do átomo. Estava lendo aí que existe uma partícula menorzíssima, tá? Comparando, se essa partícula infinitamente pequena fosse do tamanho de uma bolinha de golfe ou de uma bolinha de ping-pong, tá? O elétron seria do tamanho de um sol. E essa pequenina partícula viaja entre os elétrons a uma velocidade fantástica. E mais outra coisa, eu li também que se ela colidir com um elétron, o mundo nosso ele vai desaparecer. Está entendendo? Vai se desencadear um processo atômico, energético de tal ordem que o planeta Terra vai desaparecer. Então, mas quem é que mantém todas essas coisas para que não aconteçam tais eventos? É o Eterno com seu infinito poder. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Aprenda. Só Ele. Gadu, grande arquiteto do universo, não tem condição de nada. Isso é uma entidade maligna, viu? Uma associação que já matou muita gente, está matando até hoje. Essa liderança que está aí na política, tá bom? Todos eles são da maçonaria e estão cometendo crimes hediondos, tá? Porque falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança, e eles estão enchendo as suas bolsas, roubando o nosso dinheiro, ok? Roubando o nosso dinheiro. Você está vendo aí, mas Michel Temer é um maçom. O que ele está fazendo agora no Senado, lá na Câmara dos Deputados, liberando verba, dinheiro que nós não temos, que terão que ser, que vai sair depois do nosso bolso, por meio de impostos, para botar dinheiro na mão desses políticos aí. E parte desse dinheiro vai ser aplicada lá nas regiões onde eles têm a sua base política, e parte vai para o bolso deles. E são todos eles maçons, homens na maçonaria. Entendeu? Eu não estou condenando. A maçonaria tem gente maravilhosa, rapaz. Tem gente maravilhosa. Tá? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, tem outros lá sentadinhos que são maçons e são homens de qualidade. Esse Sérgio Moro também é maçom.
Veja o trabalho lindo que ele está fazendo aí na justiça, trabalhando com o risco de sua própria vida. Botar ordem nesse país, mas são maçons. Então você, dentro da maçonaria, pode exercer dois papéis. Tá? Se você, qualquer papel, se você é um dos líderes lá, você é um dos cabeças, você é um dos grãos-mestres, você faz o diabo e ninguém mexe com você. O maçom é Deus na terra, o falso Deus na terra. Tá? Eles mandam e desmantam, eles estão na educação, na economia, nas finanças, no comércio, na indústria, no governo, em todos os lugares e dominando. Tá? Eu acredito que é um dos braços fortes que vai colocar o anticristo no poder. E você, dentro da confraria, você está somando com essa cambada de gente aí que vão colocar o anticristo e você vai pagar por isso. Tá bom? Então, você diz que não altera a Bíblia em nada, mostra que eles não têm respeito pelas escrituras sagradas, mostra que eles não têm respeito com a Bíblia. E começaram a perverter, né? Perverteram, negam a divindade do Senhor Jesus, entendeu? Negam a divindade do Senhor Jesus. A maioria da nossa irmandade não confessa o Senhor Jesus como Deus de sua vida, entendeu? Não confessa como Deus. O Senhor Jesus falou que onde está o cadáver, ali também se ajuntam os abutres, os corvos, os urubus, entendeu? O cadáver o que é? A maçonaria que controla e domina a congregação cristã do Brasil. Tá? E os urubus, os corvos, são pessoas como você, que somam com esse ministério. Tá? E a irmandade que vai chegando. Tá? O Espírito Mal vai trazendo essa gente para o nosso meio. E na tribuna vocês, como não pregam a divindade do Senhor Jesus, tá? Não ensinam a respeito dele, então todo mundo está indo atrás de outras coisas, menos do exemplo, do ensino da pessoa do Senhor, e não acreditam no que ele fez, que é o sangue derramado na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Né? Porque se Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como diz aqui o nosso terceiro ponto de doutrina, tá? Diz aqui, olha, existindo por conseguinte nele duas naturezas, a divina e a humana, sendo portanto verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então acabou a conversa, é Deus que se fez homem. O evangelista João escreveu o Evangelho de João, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava num princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que João está falando que Jesus é o verbo e que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez? Porque verbo quer dizer expressão, palavra, elocução, manifestação, voz. Deus não fez nada com as suas mãos. O que ele fez com as suas mãos foi o homem que ele fez. Ele moldou com as suas mãos do barro e soprou no homem o sopro de vida. Mas o céu, a lua, as estrelas, o que você vê, tudo isso ele falou e aconteceu. Essa fala, essa voz, esse som, essa enunciação que saiu da boca de Deus, na eternidade é o verbo divino realizando as coisas. É Jesus na eternidade. O verso 14 do Evangelho de João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele é unigênito do Pai por quê? Porque foi o único que foi gerado por Deus no ventre de uma mulher. Ele foi um esperma. Esperma na língua grega significa semente. O Senhor Jesus foi uma semente, ele foi um espermatozoide. Entendeu? Ele foi um zigoto, ele foi um feto, entrou no mundo como uma criança, foi rapazinho, se fez homem e trouxe a salvação, o verbo que se fez homem. Esta palavra tem que ser colocada no centro da sua leitura bíblica. Quando você abre a Bíblia para ler, você tem que interpretar tudo que você lê, tá? E até o que você ouve dentro das igrejas, em qualquer lugar, é com a maneira do Senhor Jesus ver todas as coisas, a maneira como ele ensinou todas as coisas. Ele é o centro das Escrituras Sagradas.
Se você não interpreta a Bíblia à luz do que ensina de Jesus, ou no respeito dos seus ensinos, você vai ter uma concepção pervertida do que a Bíblia diz. Então, essa é a origem das nossas perversões bíblicas, né? E aí começaram, né? Já começaram dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Por isso, dessa pregação que a palavra, por meio de linguagem subliminar, né? Desde há 60 anos, vem dizendo que a palavra de Deus está na boca dos anciãos e não está na Escritura Sagrada, né? Não está nesse livro aqui, é isso? Então, o que acontece é que a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, não tem autoridade para formar os nossos pensamentos e mudar as nossas crenças. Entendeu? Muita coisa do que eu estou dizendo aqui são coisas bem fundamentadas nas Escrituras, e para você não tem valor nenhum. Por quê? Porque ela não tem na sua cabeça autoridade alguma para mudar as suas crenças, mudar os seus pensamentos e formar as suas crenças. Por quê? Porque eles manipularam a mente das pessoas, dizendo que a palavra de Deus está na boca deles e não na Bíblia. Mas isso é uma mentira. Por quê? Porque eles estão falando muitas vezes, na tribuna, aquilo que não confere com o que a Bíblia diz. Muitas coisas também contrárias ao que a Bíblia ensina. Eu não gosto nem de ver. Agora estão colocando, a Irmandade está colocando pregações dos anciãos aí na internet. Eu tenho pego algumas pregações aí e feito vídeos a respeito. São pregações alucinadas, pregações malucas. Está na cara que o homem, aquele cara que está falando ali, não tem nada de Deus na vida dele. Porque a palavra que o homem pronuncia na tribuna, ela procede de Deus quando ela confere com o ensino das Escrituras Sagradas. Quando não confere, não é de Deus. Porque Deus não se contradiz. O Espírito Santo não vai inspirar o autor da Bíblia a escrever o que ele escreveu, tá? E na tribuna vai inspirar o homem, vai se usar o homem para dizer coisas diferentes do que ele disse e deixou registrado nas Escrituras. O Espírito de Deus não se contradiz. Bom, mas está cheio de contradição, tá? Está cheio de contradição. Começa por aí uma pregação desgraçada, dizendo que a verdadeira saudação é a paz de Deus. É a paz de Deus? Verdade? Que Deus? Qual Deus? Mostra para mim. Que Deus é esse? Quando? Por quê? Porque isso aí não veio, Deus não inspirou ninguém para estabelecer isso como verdadeira saudação. A verdadeira saudação, você lê logo nos primeiros versos das cartas. Né? Você abre a Bíblia aí, pega uma carta, por exemplo, aqui de Paulo aos Romanos. Né? Quer ver? A carta de Paulo aos Romanos. Aqui Paulo escreve, Paulo apóstolo, Paulo servo de Jesus Cristo. Já começa por aí, tá? Não fala em servo de Deus. Todo mundo com essa elocução. Eu sou um servo de Deus, sou um servo de Deus. Todo mundo é servo de Deus. Mas que Deus? Qual Deus? Explica para mim. Uma igreja dominada por maçons é o gadu. Paulo, na sua carta, diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Veja como ele se identifica. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Pois ele diz assim, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, e chamados para serem ensinados. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí todas as cartas, tá? Todas elas mencionam o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus associado. Leia aí o Novo Testamento. Raramente você vê um versinho onde o nome de Deus está solitário, sozinho. Todas as vezes que no Novo Testamento é mencionado o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus está associado. Por quê? Porque é fácil você ver, é fácil você concluir. Os homens mataram, estupraram, queimaram em praça pública, entendeu? Destruíram as pessoas, as famílias, roubaram os seus bens. Fizeram isso ao longo dos séculos, em nome de Deus, entendeu? E estão fazendo agora.
E estão fazendo agora, você lê na televisão, você vê o Estado Islâmico, entendeu? Matando pessoas, cortando, já viu os vídeos aí, cortando o pescoço de pessoas que se confessam cristãs? Até aí já passou no Jornal Nacional, entendeu? Até hoje eles estão fazendo isso. Agora, atentados recentes, o sujeito pega um caminhão e soca o caminhão em cima de uma multidão, mata as pessoas a facada, tiros. Atentados estão ocorrendo em várias partes do mundo. Eles estão fazendo isso em nome de quem? Em nome de Deus, entendeu? Por isso o Espírito Santo inspirou os autores das cartas do Novo Testamento a anotar o nome de Deus sempre associado ao nome do Senhor Jesus, entenderam? Por isso, então, não existe essa tal paz de Deus. Isso aí é uma exaltação fajuta. Mas há quanto tempo, quantos anos? Acho que 50 anos, vem pregando isso aí, paz de Deus para cá, paz de Deus para lá. Entendeu? O fundamento disso está em Filipenses, versículo, capítulo 4, verso 7, onde Paulo escreve, né, para a carta de Filipenses, né? E a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, alcança os vossos corações. Está escrito assim, isso aí não é uma saudação. Por quê? Está no capítulo, quer dizer, tem 4 capítulos antes, né, e 6 versículos. Aí aparece esse versinho com essa saudação com a paz de Deus. Isso não é uma saudação. Na realidade, é um desejo do apóstolo Paulo de que todos aqueles que estavam ouvindo a leitura da sua carta fossem alcançados com a paz de Deus. Só isso. Mas a verdadeira saudação está lá no primeiro, no segundo, no terceiro verso da carta aos Filipenses. Então, nada disso, né? E também, né? Fizeram o que mais? Fizeram o que? Sacaram um verso lá em Coríntios, né? Que fala, né? Que a letra mata e o espírito vivifica. Que sacaram essa frase do contexto e perverteram, fizeram uma doutrina perversa, dizendo que a letra da Bíblia, né, mata a pessoa. E a palavra que está na boca deles é que vivifica. Entendeu? Sacaram um verso do contexto que não está dizendo nada disso. O verso está fazendo uma comparação entre a lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, com a revelação do Novo Testamento, o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo na vida dos apóstolos. É este tipo de comparação que Paulo está fazendo lá em 1 Coríntios. Ele não está dizendo que a letra da Bíblia mata. Ela está dizendo que a letra da lei que foi gravada em pedras no Monte Horebe, né? Que a lei e as ordenanças e que só mata. O Velho Testamento é só condenação. É só condenação. Fez isso, está condenado. Fez aquilo, está condenado. Fez aquilo outro, está condenado. Entende? Paulo fala assim, se você desobedece um dos mandamentos, se torna culpado de tudo. Entende? Diferente do Novo Testamento, que é misericórdia, graça, perdão. Entende? É essa comparação. Mas o que eles fizeram? Deixa eu ver se eu pegaram, né, uma pinça. Você conhece isso aqui, ó? Sabe o que é isso aqui? É uma pinça. Sacaram um versinho do seu contexto, perverteram o seu sentido e fizeram uma aplicação indevida, né? Entende? Mais ainda, a nossa doutrina diz, né, que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Aqui, ó. A regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Por que ele está dito isso? Porque essa é a doutrina do Senhor Jesus para a nossa salvação. Ele fala por 20 vezes, ó. Vou desenhar, hein? 5, 10, 15, 20 vezes. Quem crê em mim tem a vida eterna. Entendeu? Não diz, quem crê em mim vai ter a vida eterna, vamos ver se vai ter a vida eterna, não sei se vai ter a vida eterna, quem sabe tenha, vamos pesar esse camarada na balança para ver se ele passa no teste. Não tem essa conversa. Ele falou, quem crê tem, acabou, tem é agora, e permanece com a gente, entendeu?
Vida eterna não é uma quase vida eterna. Vida eterna é vida eterna. Agora, o que fizeram eles? Eu não sabia, fui descobrir a coisa de um mês aí atrás, que eu não tinha percebido, olha. Diz assim, ó. Diz assim... Aqui, a regeneração e o novo nascimento. Fizeram uma distinção. Regeneração é uma coisa e o... Então, o novo nascimento é outro. O que é a regeneração? Eles precisam explicar o que é isso aí. Porque não sei, né? Eu até agora, isso aí eu estou fortemente inclinado que eles estão entendendo que a regeneração é o batismo. O cara batizou na congregação, ele está salvo dos seus pecados, né? E o novo nascimento é quando entra lá na glória. Aí entrou na glória e nasceu de novo. Fizeram uma distinção. Porque, lógico, o fundador da congregação, nosso irmão Luiz Franciscão, ele confessa sua salvação 12 anos e 9 meses antes do seu batismo por imersão. Leia lá o histórico da obra de Deus. Onde é que está o livreto? Está aqui, ó. Aqui, ó. Histórico da obra de Deus, né? Leia aí, ó. Você vai ver que ele declara, né? Ele declara que ele era salvo 12 anos e 9 meses antes do seu batismo por imersão. No princípio do ano de 1894, né? E ele foi batizado em 1º de setembro de 1903. Então, 12 anos e 9 meses depois do seu batismo. Ele já se declarava salvo, né? 12 anos e 9 meses antes do seu batismo por imersão. Declara também que sua esposa, né? A irmã Rogina, ó, casei-me em 1895. Se ela batizou e disse que ela era salva, né? Desde o princípio de 1892, quer dizer, também 12 anos, no mínimo, né? Por quê? Por que no mínimo? Porque, seguinte, não sabemos quando ela batizou, né? Se ela batizou no dia 1º de setembro de 1903, ou se batizou um ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, vai saber, né? Ela não conta quando foi que ela rebatizou por imersão. E diz também que o irmão Giuseppe Beretta, né? Ele foi salvo no ano de 1898. Né? Ele era salvo lá com a aguinha na cabeça, lá no meio dos presbiterianos. E ele se fez batizar em 1903. E uns dias depois ele batizou, em 1º de setembro, o irmão Francisco, mais 18 pessoas. Entendeu? Então não existe essa conversa. Entendeu? Não existe essa conversa. Então os irmãos, né? Quando, em 1961, eles estabeleceram a herética doutrina do batismo que salva, tá? O ensinamento de 1961, que o Senhor nos revelou, olha que loucura, né? Que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós, entendeu? Isso de 1961. Né? Aí os irmãos foram perguntar para ele, mas como é que é isso, né? O Francisco não batizou na congregação, ele batizou... Nem existia a congregação, nem a irmã Rosina, nem o Giuseppe Beretta, eram todos eles crentes salvos. Batizaram-se por imersão porque, evidentemente, eles entendiam que não haviam sido batizados da maneira correta, que era o batismo por imersão. E aí os camaradas que não tiveram como explicar, eles disseram, não, Franciscão e a esposa e o Beretta, eles foram salvos do pecado. Entendeu? Mas não foram regenerar. Essa aí é a regeneração. Agora, o novo nascimento então ficou para ser a segunda etapa ainda se cumprir quando entrar na glória de Deus. Né? Então é isso, tá? Perverter aí a doutrina da salvação do Senhor Jesus, né? Com um versinho de 2 Tiago 14 a 16, né? Fé sem obras é morte. Com 2 versinhos de Tiago jogam no lixo toda a doutrina do Senhor Jesus. Entendeu? Não só 20 versos que falam que quem crê tem a vida eterna,
como também os exemplos que ele deixa lá de pessoas que foram buscar um milagre. O cego queria ver, o paralítico queria andar, o leproso queria ficar limpo, e ouviram dele, depois do milagre, né, que ouviram dele: a tua fé te salvou. Né? Aí a turminha perverte, né, a palavra, não, mas ele faz aplicar, diz que é outra coisa, o sentido é outro, né? Quando ele falou: a tua fé te salvou, salvou da doença. Não, para algumas pessoas ele falou: a tua fé te curou. E agora tem exemplos onde ele fala: a tua fé te salvou. Admitir que ele estava dizendo que a tua fé te salvou para uma pessoa que foi apenas curada da sua doença, é dizer que o Senhor Jesus era uma pessoa ignorante, que não sabia o significado das palavras. Imagine aquele que é o autor da salvação da humanidade, né? Nele está a salvação. Se ele ia dar ensinamentos confusos, contraditórios, absurdos, não usar bem claro o sentido das palavras, sim. Então, tudo isso aí é enganação, é resultado de falta de entendimento, de conhecimento da Escritura, e do que a Bíblia diz, né? E aí o nosso precioso Nino Silva, nota a expressão, é precioso, porque eu sinceramente desejo do meu coração que ele entre na glória de Deus como eu vou entrar. Ele entre comigo, né? De mão dada, hein? Nino, olha que beleza, nós dois de mão dada, hein? Entrando na glória de Deus, não é bom? Então tá bom, você arrepende, tá, se converta. Então o nosso precioso Nino Silva escreveu, né? Então, a fé sem as obras para nada aproveita. Está citando Tiago, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Então veja, então usam esses versos aí para contradizer a doutrina do Senhor Jesus, né? Então, eu me manifesto contra o mau uso do ensino de Tiago, não contra a pessoa de Tiago e não contra o livro de Tiago. É um mau uso. Dá licença, presta atenção, abre as orelhas aí, seu Nino Silva, falso profeta. Mau uso do ensino de Tiago. Tá? Então ele diz assim: Jairo Ferreira da Amaral publicou um vídeo respondendo ao irmão Basimar Gomes que este livro de Tiago não tinha valor porque Tiago nunca foi apóstolo. De fato nunca foi apóstolo. Tiago nunca foi apóstolo. Eram 12 os apóstolos, é isso? Escolhidos pelo Senhor Jesus. Ok? Judas traiu o Senhor e se enforcou. Os irmãos, está lá isso no livro de Atos, logo nos primeiros capítulos, e eles, reunidos, oraram a Deus para lhes fazer saber quem substituiria Judas no seu apostolado. E foi proposto José e Matias. E escolheram Matias, não escolheram Tiago, escolheram Matias para o apostolado. Está entendendo? Então, está lá no livro de Atos. Se ele fora apóstolo, estaria relatado no livro de Atos, porque Tiago, ele morreu no ano 62 depois de Cristo. 29 anos, acho que é isso mesmo. 29 anos depois da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição. E o livro de Atos foi escrito entre o ano 60 ao ano 64 depois de Cristo. Quer dizer, então estaria relatado que Tiago foi colocado como apóstolo, né, na igreja atuante. Então veja, agora eu tenho história para mostrar isso, né? Está aqui, ó, o livro de Eusébio de Cesareia, que viveu no ano 263 até o ano 340 depois de Cristo. O livro dele é a História Eclesiástica. Ele relata aqui os 400 primeiros anos do cristianismo primitivo. Esse homem, Eusébio de Cesareia, ele foi bispo da igreja cristã na cidade de Cesareia. Ele conheceu a terceira geração dos apóstolos, os primitivos pais apostólicos. Entendeu? Muitos deles ele conheceu pessoalmente. E ele estava a par, ele era um leitor que examinava todas estas coisas. Ele leu
documentos, cartas, esses pais da Igreja Apostólica, os primitivos crentes. Ele leu todos esses documentos e ele relata aqui nesses livros aqui, conta relatos escritos dessas pessoas. Essas cartas vocês podem encontrar aí, inclusive, aí pela internet, as cartas desses primitivos crentes, líderes da igreja primitiva. E ele fala aqui que Tiago não era apóstolo, ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Na página 72 está escrito, olha, ele relata o martírio de Tiago, irmão do Senhor. Tá? E ele escreve isso aqui baseado em cartas apostólicas, né, dos primitivos pais da igreja, tá certo? Inclusive até de um historiador, Flávio José, um historiador hebreu, que escreveu a história dos hebreus, que é um livro, um relato do povo de Israel, e escrito por um escritor respeitado. Então, nesse livro está cheio de fontes históricas, dando testemunho daquilo que ele está afirmando. Então veja, na página 75 ele diz, né, são tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz. Não, então, são tais os relatos a respeito de Tiago. O que ele está dizendo? O que está escrito aqui no capítulo 23 desse livro, a respeito da vida de Tiago? Então, tudo isso fundamentado, as referências históricas estão aqui no final desse livro, são dezenas de referências. Se você comprar esse livro para examinar, você vai descobrir isso. E ele diz, ó, são tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que tenha escrito a primeira das epístolas gerais, que nós chamamos de universais. De quem se diz, não há certeza até o dia de hoje, que foi realmente Tiago quem escreveu esse livro. Está aí na sua Bíblia. A tradição aceita como oriunda da lavra de Tiago, irmão do Senhor. Mas até hoje não se tem certeza. Por quê? Porque na época havia muitos Tiagos. Havia muitos Tiagos. E muita literatura paralela. E alguns escritores usavam o nome de pessoas conhecidas para que seu escrito fosse divulgado. Por exemplo, Epístola de Barnabé, e etc, etc. Outras literaturas apócrifas que existiam por aquela época. Atenção! Ele está dizendo aí, mais adiante eu vou comentar isso, né? Que ele está dizendo aí que eu estou colocando o livro de Tiago como se fosse um livro apócrifo. Não, eu estou dando a opinião de alguém, né, que viveu no quarto século. Tá? E ele diz, de quem se teria escrito a primeira das epístolas gerais, universais, depois disso. Mas deve-se observar que é considerada espúria. Deve-se observar que é considerada espúria, tá vendo? Quer dizer, espúria quer dizer adulterina, né, falsa, né? Ou o que ele está dizendo aí, apócrifo. Não é a minha opinião pessoal. Não é minha opinião. O livro está aí, de Tiago, eu respeito esse livro, tá? Eu sou contra o mau uso desse livro. Estou mostrando essas coisas. Porque a congregação se diz, né? Tem uma cascata aí, uma mentira, dizendo que veio resgatar o cristianismo primitivo. Ora, se veio fazer isso, o cristianismo não lia as cartas de Tiago, não eram lidas nas comunidades cristãs. Por que não era lida a carta de Tiago? E de princípio. Por quê? Só liam nas reuniões das comunidades cristãs, eles só liam os evangelhos e as cartas dos apóstolos. E Tiago não era apóstolo. Por isso não era a principal razão, está aí. Não era lido por quê? Porque não era apóstolo. Nas reuniões, eles liam somente as cartas dos apóstolos. Tá? E algumas das cartas, cuja autoria não era declarada logo de princípio, como as cartas de Paulo, todas elas aceitas. Por quê? Porque ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele se declara que ele é o autor daquela carta. Tá? Mas, por exemplo, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, eles não liam a carta aos Hebreus porque não tem autoria. Tem aí uma carta do apóstolo João, que está na nossa Bíblia, também eles não liam.
Parece que tenho... Percebe por quê? Então, não li porque não tinha autoria declarada, tá? E de quem era o escritor. Então, eles não liam cartas que não eram... documentos que não eram de autoria dos apóstolos. Segundo, não liam documentos que não tinham autoria declarada. Quem era o autor daquela carta. Agora, além do que, o livro de Tiago tem aí uma aparente contradição. Tá? Essa carta de Tiago era lida lá pelos crentes, mas fora da igreja, não nas reuniões. E muita gente não aceitava porque tem uma aparente contradição. Onde está essa contradição? Essa contradição está no verso onde Paulo fala lá em Romanos, né? Que Abraão foi justificado pela fé somente. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E Tiago está dizendo o contrário disso. Dizendo, não foi Abraão justificado por obras ao levar seu filho para o sacrifício? Entende? São aparentes contradições. Tá? A gente tem que buscar uma harmonia. Não fazer o que esses homens fazem. Usa o livro de Tiago para derrubar o ensino dos apóstolos e principalmente o ensino do Senhor Jesus. Entendeu? Então, ela está aqui, ó, documento histórico, considerada espúria. Espúria. Depois ele fala, de fato, não muito dos antigos a mencionam. Tá? E não somente ele, também a carta de Judas. Tá? E não somente muitos dos antigos a mencionam. O que quer dizer não muito dos antigos a mencionam? Quer dizer o seguinte, os primitivos pais da igreja, né, que sucederam os apóstolos e que lideraram a igreja primitiva, eles trocavam cartas entre si. Eles escreviam cartas para os seus familiares. Eusébio de Cesareia tinha conhecimento desses documentos. E ele lia pela leitura, ele via que não mencionavam. Esses escritores primitivos, né, eles faziam citação dos versos de Paulo, né, de Pedro, de João, dos evangelhos, mas eles não faziam a citação das coisas que estavam escritas na carta de Tiago. Entendeu? É isso que ele está dizendo com essa frase, né? Não muito dos antigos a mencionam. Entende? Então, para que você compreenda que nós não podemos fazer isso, que isso é uma loucura, isso aí é apostasia. Usar palavras de homens para contradizer a palavra do próprio Deus, mas que loucura! O Senhor Jesus é Deus que se fez homem, Ele é autor da nossa salvação. Então você não pode usar a palavra de Paulo para contradizer o que ensina o Senhor Jesus. É isso que você deve fazer. Se você encontra alguma coisa que lhe pareça uma contradição entre o que disse o Senhor Jesus e o que falou o apóstolo Paulo, fica com o ensino do Senhor Jesus, porque Ele é o Salvador, Ele é o Verbo divino, Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, acabou a conversa. Paulo, Pedro, João, não são nada diante do Senhor. São menos que um verme. Menos que um verme. Quanto mais Tiago, que nem apóstolo foi. Então você não pode... Agora, vocês não, vocês usam a palavra de Tiago para contradizer a palavra do apóstolo Paulo. Fica com o que o apóstolo Paulo faz. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, é porque na pessoa não existe a verdadeira fé, a fé que salva. A fé que salva por toda a eternidade. E que não é futuro, é aqui e agora. Ou você tem ou você não tem. Se você não tem, você está danado. Tá? Você é um candidato a sentar no colinho do diabo. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Está lá em João 3,18. Vou citar só esse verso, tem dezenas. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado, mas não tem como julgar. Não é possível fazer esse julgamento. Eu estou isento de qualquer julgamento. Não existe julgamento para a minha pessoa. No que se refere à salvação e perdição. Não tem. Porque se Deus castigou no seu próprio filho a minha culpa, a palavra de Deus fala que Ele morreu pelos nossos pecados. Ora, se Ele morreu pelos nossos pecados, morreu pelo meu também.
Então Deus castigou nele a minha culpa e vai cobrar de mim de novo por estas coisas? Não faz sentido. Se nós que somos homens, somos injustos, maldosos, cruéis, estúpidos, temos uma lei que nos protege. Se você tem uma dívida num comércio aí, você paga essa dívida. E esse comércio, essa loja, novamente vai reclamar sua dívida lá no Serasa, protestar o seu título, sujar seu nome. Você pode mover uma ação judicial contra ela e ainda receber uma indenização por danos morais. Entende? Porque é lógico, você não é permitido, não é possível cobrar uma mesma dívida duas vezes. Se Deus, o próprio Deus se fez homem, deu na cruz do Calvário a sua vida por minhas culpas, Ele padeceu ali por minhas culpas, eu não tenho mais que responder por isso, estou livre dessa condenação. Por isso Ele falou, quem nele crê não é nem julgado, mas não tem por que julgar. Se Ele expiou com seu lavou os meus pecados com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, estou livre para sempre. Agora, quem não crê está condenado, já está condenado, vai parar para o inferno. Vai parar no fundo do poço do inferno. Então, e ele falou assim, né? E colocou o livro de Tiago nesse vídeo que eu fiz para o nosso querido irmão Basimar Gomes, né? Eu coloquei o livro de Tiago como se fosse um livro apócrifo. Não, eu não estou dizendo que o livro é apócrifo, né? Estou dizendo que ele era considerado pelos crentes lá no 4º século depois de Cristo, né? Não sou eu, não. Tá? E não foi aprovado na Comissão de Genebra. Que Comissão de Genebra é essa aí? Eu estou por fora disso aí, tá? Ele foi aprovado no Concílio de Hipona, em 395, no Concílio de Nicéia, no ano 325, e depois precisou de um novo concílio, porque havia muitas regiões por onde estava o cristianismo que o livro de Tiago não era aceito. Então houve um novo concílio de 395, acho que é de Hipona ou de Cartago, nem me lembro mais o nome, né? Aí foi definido como parte do cânon do Novo Testamento. Eu não sei de Genebra, não, isso aí você está inventando, né? Bom, então é isso aí, né? Ô Nino Silva, um conselho, larga esse negócio de maçonaria, tá bom? Você vai parar no inferno desse jeito aí, tá? Sai fora disso, que começa com muita mentira e tal. Não é bom, tá? Não é bom. Bom, o Basimar Gomes também deixou um comentário. Eu o chamei de cego por não enxergar as contradições nos escritos de Tiago com os de Paulo, Senhor Jesus. Para mim não há contradição nenhuma, os escritos se harmonizam. É para mim também. A contradição é vocês que fazem. É você e essa turma aí que faz. Por que você está fazendo contradição? Porque o Senhor Jesus está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna e você não diz isso. Você não confessa isso. Entendeu? A sua melhor esperança, expectativa de vida eterna, é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta, santidade absoluta, e não vai ter chance para você. Entende? Não vai ter chance para você. Por quê? Porque ele vai julgar você com a sua própria justiça, com a santidade dele. Não vai ter esperança. É condenação eterna, é inferno direto. Tá? Então não tem por onde, filho, não tem por onde. Ou você crê ou você não crê, tá bom? Ou ele é Deus e ele falou, quem crê em mim tem a vida eterna, ou ele não é Deus e a palavra que ele falou não vale nada. Nessa sua incredulidade você faz dele um impostor, um enganador, um mentiroso. Né? Por quê? Porque ele se apresenta o tempo todo como Deus na face dessa terra, o próprio Deus que se fez homem, e você não acredita nele, usa a palavra de homens para contradizer o que ele disse. E mais ainda, tá? Para justificar essa sua incredulidade e as suas contradições, você usa os versos do livro de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Que são os evangelhos com a pregação da doutrina da salvação condicional, porque o Senhor Jesus veio dentro da dispensação da lei, né?
E na dispensação da lei, a salvação é condicional. O evangelho da igreja é o evangelho da dispensação da graça, que você lê no evangelho de João. Então não tem nada que misturar o ensino do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são ensinos contraditórios, né, com o evangelho de João. O evangelho de João é completo, perfeito e suficiente. Apresenta a salvação como completa, perfeita e suficiente. Creu, está salvo, acabou a conversa. Entendeu? O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é o evangelho da dispensação da lei. Ele veio debaixo da lei, tá, com uma pregação que vai voltar ainda. Tá? Essa doutrina da salvação condicional, ela vai voltar a ser aplicada no milênio. No milênio, quem for fazer parte da segunda ressurreição e participar do milênio, eles vão estar debaixo da doutrina da salvação condicional que você lê em Mateus, Marcos e Lucas. Na dispensação do milênio não é o evangelho da graça que você lê no evangelho de João. Entendeu? Então é isso. Agora, eu te chamei de cego, olha. Cego guiado por outro cego vão cair todos na cova. Está muito claras as contradições aí doutrinárias, são seríssimas essas contradições, tá? Por causa desses homens aí que faz parte da comunidade aí, da confraria do Nino Silva. Tá bom? Bom, então, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.